Eu estou agindo agora de alguma forma, né, julgando uma pessoa, né, o mundo, enfim, e eu já recebo o julgamento de volta. Como é que é isso? Ou demora, né? Ou vai ser lá depois da minha morte, ou vai ser na outra encarnação. Como que é isso, né? Então, é importante dizer que todas as nossas ações, elas têm consequências, né? E depois a gente vai discutir como é que acontecem essas consequências. Mas as consequências, elas são certas, elas são... não tem um tempo certo, mas é com certeza que elas vão acontecer, que terá consequências. E muitas vezes, né, um ato não tem uma consequência, tem várias e diversas consequências. Por quê? Porque nós somos seres holísticos, né? Estamos num mundo que é holístico, que tem várias... como é que eu vou dizer assim? Ele não é o único, ele não é unívoco, né? Nós somos múltiplo, né? É múltiplo. Por isso que nós estamos estudando agora na física, né, a questão dos multiversos. A gente sabe, então, que essas consequências, elas são múltiplas. Então, uma ação minha na vida terá múltiplas consequências. O prazo dessa consequência, de vir ou não vir, né, nessa vida ou fora dela, isso é muito relativo de pessoa para pessoa e talvez também pela gravidade daquilo que a gente cometeu. Mas, falando assim um pouquinho de antemão, né, é bom que venha bem rápido, porque daí a gente já vai aprendendo aquilo que a gente tem que aprender, né? Bem, passando para o segundo item, né? Será que não ser julgado, né? No momento que eu julgo e não sou julgado, seria uma premiação de Deus? Ou de alguém incumbido a dar essa premiação? De que forma essa premiação seria? Com a felicidade eterna, quem sabe? Com alegria? Enfim, né? Então, esse julgamento que eu recebo de volta, quem é que faz? Né? Quem é que atribui a mim esse julgamento? Porque lá está afirmado o quê? Está afirmado que, na mesma medida em que eu julgar, eu serei julgado. Então, o tempo a gente já falou, tempo talvez, né, seja a longo prazo, talvez seja a médio prazo, talvez seja num curtíssimo prazo e talvez até imediatamente, no mesmo momento. Né? Isso depende muito da nossa compreensão, da nossa estada no mundo, do nível de entendimento que temos, da necessidade ou não de aprender, ou também da intenção no julgar. Depois a gente vai discutir também. Aqui, nós estamos pensando na questão de que, se eu não for julgado, será que seria uma premiação? Né? Será que seria uma premiação? Não. A gente sabe que não ser julgado é uma consequência das nossas ações no mundo. Então, no momento em que eu não julgo, eu não sou julgado, porque ação e reação, a gente está sujeito às leis divinas, e essa é uma lei, né, que é a lei do progresso, e nós estamos sujeitos a esse progresso. E para progredir, é necessário que o quê? Que tudo aquilo que eu faça, eu receba de volta, né? Então, eu recebo de volta como? Ou uma afirmação daquilo de bom que eu fiz, ou mostrando a negação daquilo de ruim que eu cometi. Né? Então, não existe ninguém incumbido dessa premiação ou dessa punição, não existe
uma forma, um modelo, um método igual para todo mundo, não. Cada um de nós tem uma forma, um método conforme a gente é na intimidade. Bem, em terceiro lugar, nós gostaríamos de ver quem é que estabelece a medida, né? Porque diz assim, na medida em que julgardes, sereis julgados. Que medida é essa? Né? E quem é que estabelece essa medida? Seria em volume, em tempo, em números? Quem é que estabelece essa medida? Que medida é essa? Né? Então, como a gente estava dizendo anteriormente, essa medida ela é de acordo com cada um de nós. Ela não é um modelo, ela não é um método único, ela é de acordo com cada um de nós. Porque, por exemplo, assim, ó, é como a pessoa que é alcoólatra ou fumante, né? No momento em que o alcoólatra para de beber e ele dá um tempo, e depois, se ele volta a beber novamente, ele começa tudo de novo. Então, ele tem as consequências daquele recomeço dele. Agora, se ele agir firme, convicto, né, de que não quer mais beber, o que vai acontecer? Ele não vai mais beber e não vai ter mais problemas em relação ao álcool, né, desde que ele não tome o primeiro gole. Então, essa é a medida dele, né? E assim a gente poderia dar inúmeros exemplos, que agora não me ocorre, mas cada um de nós, de acordo com o nosso problema, com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades, enquanto espíritos, né, em aprendizado, é que vai ser essa medida, tá bom? Nós ainda somos, né, reféns desses processos mentais. Então a gente precisa analisar assim, ó, como que eu não vou julgar, né, se a minha mente está a todo instante emitindo todo tipo de julgamento. Nós precisamos sim, nós precisamos, né, muitas vezes, cada vez que a gente vê uma pessoa diferente, a gente olha para ela e enquanto a gente não enquadrar ela em alguns conceitos, ela é assim, ela faz assado, né? A gente tem que enquadrar aquela pessoa na nossa mente. Enquanto a gente não faz isso, a gente não sossega. Então, é normal que a gente faça isso, porque o nosso psiquismo está impregnado desse hábito, um hábito milenar, né? Então, através dos tempos, a gente vai adquirindo esses hábitos de estar sempre observando o outro, tentando encaixar em algum, né, parâmetro, alguns princípios e parâmetros da nossa percepção, e nesse meio tempo a gente vai fazendo juízos sobre essa pessoa, de acordo com a nossa percepção, né? Então, com certeza, esse hábito milenar, ele ficou impregnado no nosso psiquismo e se torna muito difícil, né? Se não for com muito esforço, muito boa vontade, se torna muito difícil nós conseguirmos abrir mão desse vício, poderemos dizer assim, né? Porque quando a gente ativa esse mecanismo mental de julgamento, a gente grava de novo no nosso psiquismo esse modo de agir e que a gente aplica também a nós mesmos. Então, é importante a gente pensar, cada vez que eu pensar alguma coisa sobre alguém com julgamento, né, eu ativo aquele hábito que já está arraigado na minha mente, né, através de todos esses tempos em que eu estive, que eu reencarnei e que eu tive esse hábito, né,
que não é um hábito muito bom, é um vício, né? Tá? Então, aí vem, muitas vezes, aquele sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa, de repressão. Por quê? Porque a gente sabe o que é certo e ainda não está conseguindo fazer. Por quê? Porque não há o esforço e a vontade suficiente para tanto, né? Aí vem essa pergunta, né, que a gente já falou lá em cima. Como não julgar diante de todas essas questões colocadas, né? O nosso hábito milenar, cada vez que a